Meus irmãos, você que trouxe aí a sua Bíblia, possa abri-la comigo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 6, o verso 24 até o 34. Então, façamos a leitura. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou irão beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão de vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Continua com a sua Bíblia aberta, vamos orar por mais um instante. Senhor Deus, nos rendemos diante da tua grandeza, sabedoria, onipotência, onisciência, onipresença. Senhor, estamos aqui reunidos porque queremos ouvir a sua voz. Queremos ser iluminados pelo teu Espírito. Queremos, ó Deus, ser edificados pela tua palavra. Senhor, edifica-nos. Fala conosco. Direciona, Senhor, as tuas palavras nos nossos ouvidos e que o teu Espírito faça elas penetrar como uma espada aguda de 2 fios no nosso coração. E que nós possamos sair daqui, nessa noite, um pouco mais parecidos contigo, ó Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Que texto maravilhoso. Que texto reconfortante. Que texto que gera fé em nossos corações. Eu tenho caminhado um pouquinho com o nosso pastor, e ele é saudosista, né? Ele gosta de contar histórias do passado, histórias da Barça, né? E eu acabei me lembrando de uma história, enquanto montava esse sermão, de uma história um pouco antiga. Eu tinha em torno de 10, 11 anos, aí já se vão pelo menos 26, 27 anos, né? A carcaça já está rodada, né, Fefinho? Já está velho. Eu tinha uma avó de criação que me levava para a igreja lá em Campo Grande. Todo domingo de manhã, nós íamos para a igreja, segunda igreja batista lá em Campo Grande. Eu tinha em torno de 10, 11 anos, de um saudoso pastor Billy, um homem muito querido na cidade de Campo Grande. E um dia ele me contou uma história, e essa história ficou no meu coração. Enquanto montava essa mensagem, essa história me veio para que eu pudesse externá-la. Existia uma moça, uma senhora, que ela foi viajar de avião.
E ela tinha muito medo. Ela tinha medo de viajar, de voar de avião, mas ela tinha que enfrentar essa viagem. Era mais ou menos como eu também morro de medo. A parte que eu mais fico tranquilo no avião, depois de que ele levanta, depois que ele voa, depois que ele pousa, aí eu estou tranquilo. Sou dessa maneira também. Esses 3 estágios eu fico um pouco preocupado. Essa mulher preocupada ali, com medo, se acorrentou ali, né? Se atravou no cinto, com muito medo, olhos fechados. O avião então levanta voo e passa por uma tempestade, ou por um vento. E ali ela passa por umas turbulências. O avião na turbulência tem aquele chacoalhar, principalmente se fosse o avião da Passaredo, né? Ou Passamedo, como a gente conhece. E ela ficou com muito medo, e ela estava preocupada e tensa. Só que ela olhou para o lado e viu um garotinho folheando o seu gibi, muito tranquilo, muito calmamente. E aquilo, na verdade, deixou ela mais preocupada, com mais medo, mais ansiosa. E ela olhou para esse menino e disse: não, eu vou ter que... Menino, você está vendo o que está acontecendo? Nós estamos passando por uma turbulência. Você não está com medo? O menino, folheando o seu gibi, olhou para ela e disse: não, senhora, eu não estou com medo. O piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. A quem temos servido, igreja? Esse é o tema da mensagem. A quem temos amado? Em quem temos depositado a nossa confiança? Todas essas questões, todas essas perguntas, na verdade, são perguntas que devem estar constantemente diante de nós. A quem temos servido? A ansiedade, preocupações em que vivemos diariamente, talvez sejam solucionadas, ou teremos mais força de resisti-las, quando nós descobrirmos quem é o piloto do avião em que nós estamos. Ou melhor, se descobrirmos qual avião nós estamos. Qual avião nós estamos? Qual avião tomamos e estamos partindo numa viagem a qual nós estamos nessa terra? No versículo 24 desse maravilhoso texto que nós lemos, Jesus começa ensinando que quando confiamos em um Senhor, desprezamos o outro. Quando nós amamos um Senhor, nós desprezamos o outro. Quando nós colocamos o nosso coração nas riquezas, no dinheiro, em Mamon, em algumas traduções possa estar escrito Mamon, e Mamon aqui não é uma entidade maligna, não é um demônio, não é o Zé Pilintra, Exu Caveira, qualquer um desses nomes inventados aí fora. Mamon é simplesmente a tradução de dinheiro, só isso, vem de mamonas. Quando nós colocamos o nosso coração na riqueza, nós estamos possivelmente desprezando o nosso Senhor. E aqui eu não estou falando de ganhos ilícitos, eu não estou falando de ganhos desonestos, estou falando em priorizar o desejo do nosso coração, fartar a nossa alma, o nosso pensamento com tudo aquilo que podemos imaginar, e começamos a desprezar a Deus, e começamos a encher o nosso coração das ansiedades que a riqueza gera em nós. Quer dizer que estamos desprezando ao nosso Deus, e estamos colocando a nossa confiança em algo sem futuro, em um senhorio passageiro, em um senhorio que exige um alto preço, que são as riquezas. É isso que o Senhor Jesus está ensinando nesse primeiro verso. Se você amar mais as coisas desse mundo, as coisas efêmeras, as coisas passageiras, você está desprezando as coisas eternas, as coisas que ficarão para sempre. Você está desprezando a Jesus. Todos nós ouvimos várias vezes que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está na Bíblia,
1 Timóteo 6,10. Não é o dinheiro em si que é mal. O dinheiro é neutro. O dinheiro em si, ele está neutro. Mas a maneira que você usa ou não, é que você vai dizer se você está amando esse dinheiro, e isso é a raiz de todos os males. Então eu apliquei aqui 7 princípios iniciais, para que nós possamos nos analisar e ver se estamos amando mais a Deus ou mais ao dinheiro. Se estamos colocando a nossa confiança mais em Deus do que no dinheiro do que em Deus. De maneira muito simples, aplique o princípio, meus irmãos. Não é uma receita. Não é você ouvir algo e falar, nossa, isso aqui então quer dizer. Não, aplique o princípio desses 7 pontos que nós vamos permear aqui nesse primeiro momento. Primeiro ponto, se nós estamos amando mais ao dinheiro ou não. Você está gastando mais do que você recebe? Irmão André, eu gasto porque eu tenho uma pessoa enferma e acabo gastando mais. Irmão André, eu estou gastando porque eu estou tendo alguma coisa que eu estou realizando. Ok, irmãos. Se você tem gastado com algo piedoso, continue. Mas aqui nós não estamos falando desse tipo de gasto. Não, uma premissa da boa administração é sempre gastar menos do que se ganha. Só que hoje em dia isso é realmente difícil. Parece-me que Deus criou o trabalho e Satanás criou o cartão de crédito. É mais ou menos isso. Parece-me que quando nós queremos viver uma vida mais tranquila, o cartão de crédito salta da nossa carteira e de uma maneira muito inapropriada vai para as maquininhas. E esquecemos que se passar R$100 hoje, R$100 amanhã, R$100 depois, no final do mês, gastamos muito mais do que esperávamos. O cartão de crédito nada mais é do que o dinheiro que você não tem para gastar com aquilo que você não precisa, para mostrar para quem você não gosta. Lembre-se de aplicar isso na sua vida. É mais ou menos isso. O banco vem e te dá um cartão de crédito de 20 mil, um limite de 20 mil. Como você não vai gastar? Como que você vai viver uma vida financeira estável? Mas pense comigo, meus irmãos. Nós vivemos um tempo de um consumismo tão grande, que quando não temos parcelas de cartão para pagar, e nem um boleto das Casas Bahia para pagar, o que somos? Se eu não tenho nada para pagar, parece que eu fico nervoso, parece que eu fico ansioso. As Casas Bahias enriqueceram com esse consumismo que tem dentro da gente. Você chega nas Casas Bahia, por exemplo, olha uma TV de 57 polegadas, a sua é de 55, mas eu preciso dessa de 57 agora. E você não olha o valor da TV, você olha o valor da parcela. Posso até ouvir um glória a Deus aqui, tenho certeza disso. Você olha o quanto é a parcela, cabe no meu bolso, vou levar. Você está levando algo que você não precisa. Então você está gastando mais do que você recebe. E quando gastamos mais do que recebemos, estamos agindo semelhante ao filho pródigo. Estamos obtendo algo que ainda não é o momento de nós recebermos. Segundo ponto, você é constantemente tentado a pecar? Claro, certeza que estamos pecando agora no pensamento, em algum momento. Isso é normal, mas o pecado aqui, e um sinal muito forte que nós amamos o dinheiro, é quando nós cometemos aquelas pequenas corrupções financeiras. Se você não é estudante e tem uma carteirinha de estudante para pagar meia entrada no cinema, você está pecando. Se você diz, eu não vou pagar R$20 no cinema porque é muito caro, eu vou pagar 10 porque eu amo meu rico dinheirinho, igual o tio Patinhas, você está pecando. Nesse tempo de gato net, gato na energia, gato na água, gato em tudo quanto é lugar, é uma gataria. Bom, André, mas você tem que entender que eu preciso de um ar-condicionado 24 horas na minha casa, mas não quero gastar o meu rico dinheirinho com isso. Eu amo meu dinheirinho, então eu vou fazer um gato de energia. E ninguém vai ver, olha que coisa boa. Você ama mais o seu dinheiro do que a Deus.
E eu não quero ser moralista aqui no meu discurso, meus irmãos. Mas nós precisamos entender qual mensagem estamos passando para aqueles que estão em nossa volta. Você nunca tem o suficiente. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro não ficará satisfeito com o dinheiro, nem quem ama a abundância com o seu rendimento. Isso também é vaidade. A lei de Parkinson, aplicada às finanças, significa: se temos 1.000, gastamos 1.000. Se temos 10.000, gastamos 10.000. Se temos 100.000, gastamos 100.000. O nosso economista de plantão aqui, nosso irmão Neto, pode falar bem sobre isso, né, Neto? Ele entende dos números. Nós gastamos aquilo que temos. E o problema não é que você ter objetivos financeiros, ou você almejar coisas boas, isso é o errado. Isso não é o errado. O problema é quando você não está satisfeito com aquilo que você tem. Você sempre quer buscar mais. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:11-13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quarto ponto, você, como cristão, está obcecado a se tornar rico? Cuidado. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Todos queremos uma vida melhor. Todos queremos ter melhores oportunidades para a nossa família. Todos queremos dar uma boa condição. Mas qual é o problema aqui? Se eu de manhã acordo como cristão e a primeira coisa, o primeiro pensamento na minha mente é: preciso trabalhar porque eu quero conquistar. Você tem amado mais o dinheiro do que a Deus. Talvez o nosso pensamento deveria ser igual de Lutero. Devo acordar antes dos pássaros para adorar o meu Deus. Devo acordar antes, porque não deixarei que os pássaros louvem a esse Deus maravilhoso. Mas o nosso pensamento muitas vezes é: preciso ganhar, preciso trabalhar. E eu não estou falando que isso é errado, isso é certo. Mas qual é o nosso primeiro desejo? Quinto ponto, você é visto como uma pessoa generosa? Ou você é conhecido como mão de vaca? Aquele que atravessa o rio Paraná com um sorrisal na mão e chega do outro lado e o sorrisal está intacto. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, de quando a gente vai reunir para um churrasquinho, você falar: pô, estou meio quebrado aqui, né? O pastor paga um pouquinho a mais, o outro paga um pouquinho a mais e vamos todos comer. Não é isso, não é isso. Mas o seu dinheiro, aquilo que você trabalha, você recebe, você faz o quê? Você separa uma quantidade mensal para ajudar alguém? Será que nós disponibilizamos o nosso rendimento para ajudar uma pessoa que precisa? Ou será que, bom, André, eu já devolvo os 10% para ali no gasofilácio, a igreja que se vire, lavei minhas mãos, 90% é meu. Acabou. É isso? Será? Devolver o que pertence a Deus é uma obrigação nossa como igreja. É a nossa aliança. Porém, aquilo que te sobra, a questão do dízimo, no Antigo Testamento era os 10%. No Novo, é muito mais profundo. Tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus. A sua família pertence a Deus. Tudo aquilo que você ganha pertence a Deus. Será que eu tenho sido generoso ou mão de vaca?
Às vezes o irmão chega para você e diz assim: meu irmão, estou passando uma dificuldade financeira. Você fala: nossa, irmão, o que está acontecendo? Vão cortar a minha energia. Meu Deus. E a gente já se espiritualiza, né? É mesmo, irmão. Eu preciso pagar uma conta de energia. E você fala: irmão, eu vou te ajudar. E o irmão já até anima, falou: oh meu Deus, que enviado do Senhor. Vamos orar. Não, irmão, você tem o dinheiro, ajuda o irmão a pagar e ore depois por ele. Mas pague a conta. Ajude esse irmão. Seja generoso. Sexto ponto. Você tem nesse mundo de Instagram, nesse mundo de internet, você tem prazer em exibir as suas compras para que todos vejam? O problema aqui não é mostrar algo que nós compramos, esse não é o problema. O problema é a intenção do nosso coração. Nós gostamos de mostrar o nosso bom carro, o nosso bom trabalho, a nossa boa casa, para que nós sejamos mais aceitos pelas pessoas? Talvez porque nós queremos valer mais. Talvez porque nós queremos mostrar que nós somos bons amigos. Olha aqui que em Provérbios 19:4 diz: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo deixa. Eu lembro de um ditado antigo também, que dizia assim, que o homem sem dinheiro, até o rastro dele é feio, né? Todo mundo se afasta. Será que eu gosto de mostrar as coisas porque eu quero ter mais aceitação, eu quero ter mais amigos, quero ser mais valorizado? O problema, meus irmãos, não é ter dinheiro e não é ter posses. Esse não é o problema. Se Deus assim quiser te enriquecer, receba. Glórias a Deus. O problema é quando o dinheiro e as posses nos têm. Esse é o problema. O reformador João Calvino escreveu: onde as riquezas detêm o domínio do coração, Deus perdeu a sua autoridade. Lembre-se do princípio, irmão. Lembre-se dos princípios. Sétimo ponto. Você se esqueceu a fonte? Talvez quando você ou eu olhamos para as nossas conquistas, falamos assim: glórias a mim, louvado seja o meu nome, ainda bem que eu sou um bom trabalhador, ainda bem que eu sou inteligente. Meu Deus, como eu sou bom. Eu sou quase a quarta pessoa da Trindade, de tão bom que eu sou. A fonte de tudo que nós temos vem de Deus. Tudo é dele e para ele. Ele é o nosso pão. Ele é o nosso ar. Ele é o nosso sustento. Ele que vem o nosso trabalho. A nossa fonte não é de um patrão. A nossa fonte não é de um emprego. A nossa fonte não é de uma empresa. A nossa fonte não é de uma família. Não é de uma pensão. Não é de uma aposentadoria. A nossa fonte não é do que você possa estar pensando agora. O nosso sustento vem do nosso Deus. Se você se esquece quem te sustenta, talvez você esteja amando mais o dinheiro do que a Deus. Tenha algo em mente, igreja, no nosso coração. Quem te dá sabedoria financeira é Deus. Quem te dá capacidade financeira é Deus. Quem te dá saúde é Deus. Ele é a fonte. A Ele devemos direcionar o nosso amor. A Ele devemos direcionar a nossa adoração. A Ele devemos direcionar tudo que é em nós, porque Ele é a nossa fonte. O Senhor dinheiro não cuida de ninguém. O Senhor dinheiro, na verdade, te escraviza. Esse é o ponto de Jesus quando ele fala desse versículo 24. O Senhor dinheiro gera ansiedades no nosso coração. O Senhor dinheiro gera cobiças em nossos corações. O Senhor dinheiro gera ingratidão em nós.
O Senhor dinheiro nos torna inseguros quanto ao nosso presente e quanto ao nosso futuro. Existe uma outra frase que diz assim: o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro é um bom servo, mas ele não é um bom senhor. Todas essas ansiedades que nós vivemos nos nossos dias, talvez é porque temos aplicado o nosso coração em servir as riquezas. Talvez é porque temos aplicado o nosso coração em servir Mamon. É isso que esse verso 24 traz para nós. Só que Cristo, no verso 25 ao 32, agora ele começa a fazer um contraponto entre o senhorio do dinheiro e o senhorio de Deus. Ele começa agora a demonstrar que todas essas ansiedades, todos esses problemas a qual servir ao dinheiro traz ao nosso coração, como é diferente quando nós servimos a Deus. Acompanha comigo aí no verso 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Glórias a Deus por isso. Só Jesus tem autoridade e poder para declarar esse mandamento sobre nós. Só Ele tem autonomia de dizer: não se preocupem com a sua vida. Nós não temos esse poder. Quando nós encontramos um irmão precisando, passando um problema, nós nunca devemos olhar para esse irmão e falar: meu irmão, não se preocupe, vai dar tudo certo. Porque nós não temos como saber se irá dar tudo certo. Nós fazemos isso como uma convenção cultural. Irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Nós não sabemos. Mas Cristo tem esse poder de olhar e dizer: não se preocupem com a sua vida. Ou em outras traduções, não andem ansiosos. O ponto central aqui é: se você estiver ansioso, se você estiver preocupado demais, você inverte as prioridades. E ansiedade aqui, não vou entrar no meio patológico da coisa, porque existem médicos para isso, mas ansiedade é o mesmo que não confiar no cuidado de Deus. Isso é ansiedade. Ou seja, ansiedade é falta de fé. Ou seja, ansiedade é pecado. Não se preocupem com a sua vida. No verso 26, Jesus diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? A sua vida, a minha vida, a vida da igreja é importante para Deus. O ponto não é que os discípulos não precisariam trabalhar. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, quando vocês estiverem ansiosos, quando vocês estiverem muito preocupados, olhem para as coisas criadas, olhem para a natureza e aprendam com a natureza. Não é a mãe natureza, mas é a natureza que Deus cria e sustenta. As aves, por exemplo, não esperam que Deus venha com a mão e coloque semente nos seus biquinhos. Não, elas fazem o que tem que fazer e não se preocupam, porque o Senhor as sustenta. Elas voam quando tem que migrar de um lado para o outro, elas criam as suas casinhas como João de Barro, elas fazem as coisas que tem que fazer, elas não se preocupam, porque elas sabem que Deus as sustenta. Outro ponto importante para fortalecer ainda mais a fé dos discípulos, Jesus diz: o Pai de vocês. Ele não diz o Pai das aves, ele não diz o Pai da natureza, ele diz o Pai de vocês. O Pai cuida de vocês. Cristo não morreu pelas aves. Cristo não morreu
pela natureza, ainda que a natureza vai ser restaurada com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Cristo morreu pelos eleitos, submisso à vontade do Pai, e se entregou por mim e por você. Será que ainda assim nós vamos desconfiar do cuidado de Deus? Verso 27, acompanha comigo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui está dizendo exatamente isso. Se você se preocupar demais, se você se preocupar muito, será que você vai viver um dia a mais do que era para você viver? Será que se você se preocupar muito, você vai conseguir acrescentar 1 hora a mais de vida no seu curso? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. A preocupação em excesso nos leva a ter dores de cabeça, problemas no estômago, úlceras, insônias, problemas na pele. As preocupações em excessos trazem problemas emocionais como paranoia, fobia, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, tripolar, quadripolar. Nós ficamos extremamente piores. E outro problema, a preocupação em excesso ocasiona baixa imunidade. Principalmente no tempo que estamos vivendo, nós estamos expostos aí a doenças, por exemplo, como o Covid, porque estamos preocupados demais. Verso 28 e 30. E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. O Senhor Jesus primeiro traz uma analogia, ou falando para os discípulos olharem para os pássaros. Bom, os pássaros trabalham. Os pássaros fazem o que tem que ser feito, mas não se preocupam. Agora Jesus aponta para os lírios do campo. Jesus está aprofundando um pouco mais as raízes da confiança dos seus discípulos, porque esses lírios não trabalham. Esses lírios não tecem. Esses lírios são feitos, muitos nascem de manhã, desabrocham e no final do dia eles morrem, murcham. Jesus está mostrando que a providência e o cuidado de Deus são tão ricos, até para os lírios, que não têm produtividade, não são duráveis, que Jesus cuida deles. E ele ainda diz que nem Salomão, o monarca mais rico, mais extravagante, que se vestiu em todo Israel, alcançaria um brilho ou uma formosura igual desses lírios. Mas o Senhor cuida desses lírios. Aqui o ponto não é que os discípulos podem optar pelo ócio. Não é que os discípulos podem dormir ou deitar em berços esplêndidos e não fazer nada. O ponto é entender que Jesus cuida da sua igreja. Nós, como igreja, somos vestidos com uma roupa que nenhuma mão poderia confeccionar. Nenhuma flor, da mais bela que pudesse se apresentar na terra, teria o mesmo vestido que nós temos. Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremo-nos, exultemo-lhes, damos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós fomos vestidos com os atos de justiça que o Senhor preparou antes da fundação do mundo em Cristo, e podemos fazê-los diante dessa sociedade perversa. Verso 31 e 32 diz assim: portanto, não se preocupem. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe
do que vocês precisam. As nossas vidas precisam ser distintas das vidas daqueles que não conhecem a Jesus. Precisamos analisar o nosso pensamento e olhar que o nosso estilo de vida, olhar que a nossa conduta nessa terra não pode ser a mesma do que aqueles que não conhecem a Deus como Pai. Será que nós estamos buscando as coisas que os gentios querem? Será que estamos buscando as riquezas? Será que estamos buscando somente o nosso bem-estar? Será que nós estamos buscando somente aquilo que é nosso prazer? Nós fomos chamados, igreja, para juntar tesouros aonde a traça não corrói e onde os ladrões não roubam. Nós não fomos chamados para juntar riquezas nos celeiros dessa terra. Será que muitas vezes nós estamos sendo comparados com aquela história que Jesus conta do homem que trabalhou tanto, encheu tanto o seu celeiro, dele construiu um celeiro maior e trabalhou mais e encheu mais ainda o seu celeiro, parou na frente daquele celeiro e disse: Senhor, farta-te minha alma, olha tudo que eu conquistei. E Deus chega naquela noite para ele e fala: como louco você fala, tudo isso que você tem para quem vai ser, porque hoje vão pedir a tua alma. Será que nós estamos nos desgastando, enchendo o nosso coração de ansiedade por causa das coisas efêmeras, por causa das coisas deste mundo? Como cristãos, nós somos chamados para juntar tesouros no céu. Então chegamos no ponto central dessa perícope, verso 33. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que Deus, Cristo, está ensinando os seus discípulos o seguinte: o Pai de vocês vai sustentar vocês. O Pai de vocês vai dar o que vocês para vestir. O Pai de vocês vai dar o que vocês beberem. O Pai de vocês vai cuidar de todas essas coisas para vocês. Para quê? E por quê? Para que possamos nos dedicar de maneira integral no nosso primeiro chamado: buscar o reino e a sua justiça. A nossa vida não é baseada nessas coisas dessa terra. A nossa vida, ela precisa ser para buscar aquilo que é muito maior do que tudo aquilo que possa estar aqui. Buscar o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? Primeiro ponto: desejar acima de tudo entrar nesse reino. Estamos vivendo nessa terra como se Cristo não fosse voltar. Estamos vivendo nessa terra como se nós fôssemos ficar aqui. Nós cristãos, aqueles que carregam o nome de Deus, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles a qual Cristo se entregou na cruz, nós estamos vivendo como se tudo isso que Cristo conquistou se resume nessas coisas dessa terra. Parece que quando Cristo, crucificado na cruz, olhou para o Pai e disse: tetelestai, está consumado. Quer dizer que agora vocês podem ser ricos, meus filhos. Agora vocês podem ter carros novos, meus filhos. Agora vocês podem ter tudo nessa terra. Não foi isso que Cristo disse. Não foi por isso que Cristo se entregou. Cristo se entregou para que nós possamos viver eternamente aos seus pés em adoração. Esquecemos da doutrina do céu. Esquecemos que Jesus vai vir buscar a tua igreja. Nos esquecemos que nós vamos passar a eternidade com esse Salvador maravilhoso. Parece-me que se Cristo olhar para alguns de nós hoje e disser: filho, estou indo te buscar hoje, nós vamos olhar para ele e falar: Senhor, espera mais um pouco. Eu estou terminando a minha faculdade. Segura aí, Jesus, porque eu estou quase terminando a minha casa.
Peraí, Jesus, peraí. Não, vou casar. Mas filho, eu vou vir te buscar. Não, calma, aqui tá bom. Aqui tá legal. Eu estou prosperando, Senhor. Eu estou vivendo bem. Temos esquecido do que é mais importante. Desejar o céu. Irmãos, se há uma coisa que tem que mover o nosso coração, é quando nós vamos adentrar a Nova Jerusalém. É quando o Senhor vai olhar para cada um de nós e falar: benditos do meu Pai, venha para o descanso eterno. Aonde não há mais choro, aonde não há mais lágrima, aonde não há mais dor, aonde não há mais pecado. Glórias a Deus por isso. Segundo ponto, se submeter às leis do reino. Nós vivemos nessa terra, mas não somos dessa terra. Nós vivemos aqui, mas não somos oriundos daqui, nós somos passageiros, peregrinos. As leis do nosso reino, aonde nós viveremos para sempre, elas são muito bem estabelecidas. Terceiro ponto. Buscar o reino é participar da tarefa de anunciar as boas novas do reino de Cristo. Quando foi a última vez que eu e você abandonamos o nosso Instagram para ir falar de Jesus para alguém que está precisando? Quando foi a última vez que nós nos dispomos a ir? Quando foi a última vez que nós fomos até alguém e dissemos: você corre grave perigo, você está correndo grave perigo, a ira de Deus está sobre você, e só há um jeito de que essa ira não recaia sobre você, é você se encontrando com Cristo, é você se entregando a Cristo. Quando foi a última vez que abandonamos os nossos desejos e falamos ou oramos pela salvação de alguém? Verso 34. Portanto, agora ele encerra. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus passa aqui 4 versículos dizendo: o Pai de vocês cuida de vocês, o Pai de vocês alimenta vocês, o Pai de vocês veste vocês, para que vocês busquem o reino, para que vocês vençam todas essas ansiedades da qual vocês estavam sendo submetidos enquanto tinham o senhorio das riquezas. Agora vocês passaram por o senhorio de Cristo. E aí ele fala: não se preocupem com o dia de amanhã. A graça de Deus para hoje, a graça de Deus para amanhã, a graça de Deus para terça-feira, a graça de Deus para toda essa semana, a graça de Deus para o mês que vai vir, a graça de Deus no meio da pandemia, a graça de Deus no meio do desemprego, a graça de Deus em qualquer situação contrária que nós passemos. A graça de Deus está sobre a sua igreja. Igreja, não se preocupem. Igreja, não criem ansiedades no seu coração. Igreja, não vivam como os gentios, que não têm aonde recorrer. Vivam como verdadeiros cristãos, que podem seguir até a cruz e dizer: Senhor, precisamos de Ti, e Ele vem ao seu socorro. Aleluia. Toda a natureza depende de Deus. Toda. Tudo funciona de maneira perfeita. Se você dormir e não acordar amanhã, o sol, às 5 horas da manhã, vai se levantar. Se você dormir e não se levantar amanhã, e Deus mandará chuva sobre a terra para que haja plantação, haja colheita. A natureza é perfeita, dependente de Deus, e é sustentada por Deus.
Só o homem mortal, só nós, dependemos do dinheiro. Os pássaros dependem de Deus. O dia e a noite dependem de Deus. Tudo depende de Deus. Não há um ponto que Deus não possa dizer: eu sou o Senhor de tudo isso aqui. Mas nós, os seus filhos, muitas vezes, dependemos só do dinheiro. Deus não falha, mas o dinheiro falha. Devemos priorizar o reino de Deus por devoção e não por arrecadação. Quando nós lemos esse versículo, muitas vezes vem no nosso coração: aqui ó, vou buscar a Deus, vou buscar o seu reino, a sua justiça, porque todas essas coisas vão ser acrescentadas. Olha, é a receita perfeita. Eu vou para a igreja, eu leio um versículo, eu oro de vez em quando, visto uma roupa de piedade e tudo vai ser acrescentado na minha vida. Não é isso que o texto diz, meus irmãos. Busque o reino, busque a justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus não iria passar 5 versículos falando de uma coisa que ele já disse que acrescentaria. O que ele vai acrescentar na sua vida é algo que você não pode acrescentar em si mesmo. É algo que nenhum homem tem o direito ou o poder de acrescentar na sua vida. O que é, irmão André? O reino e a justiça dele sobre nós. O evangelho não é escada para subir na vida. O evangelho é salvação para pecadores que nunca escolheriam a Deus. Isso é o evangelho. Prioridades demais geram ansiedades. Prioridade de menos gera falta de zelo. Viva para a glória de Deus. Viva as prioridades do reino. Se você tem que morrer por alguma coisa, que morra pela verdade e pelo reino de Deus. Talvez nós estamos desgastando a nossa vida, a nossa família, pelas coisas dessa terra, e esquecemos do reino. Por último, para priorizar aquilo que Jesus prioriza, eu preciso aplicar tempo para conhecer a Jesus. Sabe por que nós não priorizamos? Porque não conhecemos as prioridades do Senhor. Nós não priorizamos porque não sabemos o que Jesus quer, ou o que Jesus nos manda através das Escrituras. Demandamos tempo em nossos estudos, em nossas coisas, em nossos afazeres, mas quando vamos falar de priorizar o reino, não conseguimos sequer 5 minutos lendo a palavra. Não conseguimos sequer 5 minutos orando. Parece que quando nós saímos depois de 5 minutos de oração, levantamos e dissemos: nossa, bati meu ponto, vou viver minha vida agora. Se você tem que priorizar, priorize a Jesus através das Escrituras.